Olá, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Leitura desta noite, Salmo de número 128, versos de 1 até o versículo 6. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Amém? Tema de hoje: a vida familiar e os mandamentos de Deus. A família é uma criação de Deus, ela não é resultado da vontade humana. Hoje, existem vários conceitos de família baseados na ideologia de gênero, diferente daquela que Deus estabeleceu na criação. Gênesis 1, 27 e 28 diz que Deus criou homem e mulher e os abençoou para que pudessem gerar filhos e filhas. Ainda bem que Deus fez assim. Porque se ele tivesse criado apenas um gênero, seja masculino ou feminino, não poderia haver fecundação. Apenas a relação sexual entre um homem e uma mulher pode frutificar e multiplicar. E o sentido aqui é de gerar filhos e filhas para povoar a terra que Deus havia criado. Disse Deus: o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 24. Portanto, esse conceito de família formada por pessoas do mesmo sexo é uma invenção humana, não tem origem divina. E aqui, meus amados, fica muito claro o plano original do Senhor. Deus criou homem e mulher. No reino animal diz que Deus criou macho e fêmea. E esta é a razão da procriação, do crescer e multiplicar e povoar e encher a terra. Não tem outro meio, não existe outra forma do homem gerar filhos, a não ser numa relação conjugal entre um homem e uma mulher. E nos tempos modernos, se for in vitro ou um outro meio, a fecundação do espermatozoide com o óvulo. Do contrário, não se cumpre o propósito de crescer e de multiplicar. O que nós podemos aprender no Salmo 128? Podemos extrair daqui pelo menos 3 lições no texto: o princípio da obediência, o princípio do trabalho e o princípio da família. No primeiro caso, o princípio da obediência, nós temos o verso 1 que diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Uma vida familiar abençoada começa com esses 2 valores: temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Temer a Deus implica em reconhecer quem é Deus. Ele é criador, ele é sustentador, ele é governador, ele é Deus de amor e de justiça. É também Salvador e aquele que deve ser temido e adorado com sinceridade de coração. Deus é justo e misericordioso, mas é também fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Percebem? Ninguém pode temer a Deus se não souber quem Ele é. Quem deseja uma família abençoada precisa temer e obedecer aos mandamentos do Senhor. Nesse caso, os mandamentos são para que os maridos amem suas mulheres, as mulheres sejam submissas aos maridos, os filhos devem respeitar os seus pais e os pais não devem
provocar seus filhos a ira. Efésios capítulo 5, versos 22 até o verso 33 e o capítulo 6, versos de 1 a 4. Então, quando Deus instituiu a família, e com um propósito específico e claro de abençoar esta família precisa ser formada no temor ao Senhor e na observância dos mandamentos do Senhor. Homens e mulheres, pais e filhos, precisam guardar os mandamentos do Senhor no que diz respeito ao bem-estar da família e à proteção da família, a segurança da família e o cuidado que a família precisa. E para isto é necessário obedecer os fundamentos da Escritura Sagrada, os mandamentos da Palavra de Deus. O marido deve amar a sua esposa, a esposa deve se submeter ao seu marido, os filhos devem respeitar os seus pais e os pais não devem provocar ira no coração dos seus filhos, em hipótese nenhuma. Isso é o que diz a palavra do Senhor. O segundo princípio, para termos aqui uma vida familiar abençoada, baseada no Salmo 128, está no versículo 2, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo tirás bem. E aqui, uma família abençoada amará o trabalho que Deus lhe deu. Quando Deus criou Adão e Eva, os colocou no jardim do Éden para que pudesse cuidar daquele jardim. E aqui, meus amigos, nós vamos perceber que o trabalho, ele não é resultado do pecado, como muita gente pensa, né? Quando Deus diz que do suor do teu trabalho, né, do suor do seu esforço, você vai tirar o seu pão de cada dia, parafraseando o texto lá em Gênesis, isso sim é resultado do pecado, o cansaço, o esgotamento físico, o sofrimento físico, a dor, né? No exercício do trabalho, é fruto do pecado. Mas o trabalho em si, ele não é resultado do pecado. O trabalho foi criado antes do homem pecar. Deus colocou aquele casal no jardim do Éden para que ambos pudessem trabalhar e cuidar prazerosamente do jardim, trabalhar com alegria, exercer todas as atividades que deveriam exercer naquele período com muita alegria, porque aquilo lhes traria grande segurança e paz no coração. Portanto, o trabalho, uma família abençoada amará o trabalho que Deus lhe dá, seja qual for o trabalho nos dias atuais. Deus honra o trabalho das mãos humanas, seja ele o trabalho profissional, seja ele o trabalho doméstico, né? O marido, às vezes, que tem a sua profissão, ou em casa, ou sai para trabalhar. A esposa que também tem a sua profissão e sai para trabalhar. E, às vezes, ela tem o trabalho doméstico que vem uma sobrecarga das suas atividades. E, nesse caso, hoje, nos dias atuais, espera-se de tanto do marido quanto dos filhos uma grande cooperação na execução dos trabalhos domésticos, auxiliando assim a esposa, que também trabalha fora, ainda tem as obrigações da casa, que eles possam ser companheiros da esposa nesse trabalho doméstico. No passado havia uma divisão do trabalho por sexo, né? Hoje isso não cabe mais. Todos devem ajudar e todos devem realizar o trabalho com alegria, pois o objetivo do trabalho é produzir alegria na vida pessoal e na vida familiar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 12 e versículo 13 nos fala sobre isto. Embora o trabalho possa ser desgastante e chato, procure ter satisfação nele. Isso vai mudar seu sentimento em relação a ele e você terá mais prazer e alegria em sua vida familiar e pessoal. Eclesiastes capítulo 8, versículo 15. Muita gente é infeliz no trabalho porque não vê o trabalho com um olhar de algo que possa satisfazer o homem, que possa satisfazer a família e que possa abençoar a família. Tem muita gente que exerce atividades e funções com muito sacrifício, com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia. E ele não tem nenhum retorno bom do trabalho, exceto doenças, preocupações, ansiedades. A palavra de Deus recomenda que você deve exercer o seu trabalho com alegria e você deve ter alegria naquilo que você faz, né? Faça bem.
A honra, Deus honra o trabalho das mãos humanas. Sirva no seu trabalho como se você estivesse servindo ao Senhor e tenha prazer no seu trabalho, porque no final ele vai te trazer muitas alegrias, né? Principalmente no que diz respeito aos bens materiais, né? Ao atendimento das necessidades básicas de cada um de nós, o trabalho digno, o trabalho honrado, o trabalho honesto faz bem para as pessoas. Então tenha alegria no trabalho, porque se você não tiver alegria no trabalho que você faz, você não vai ter alegria na sua vida pessoal. E também não vai ter alegria na sua vida familiar. O terceiro princípio aqui, que chama atenção no Salmo 128, estão nos versículos 13 e 4, que diz: em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. No passado, especialmente no contexto da cultura judaica, uma mulher que não pudesse ser mãe de filhos era considerada uma mulher amaldiçoada. E aquela que podia ter muitos filhos era considerada uma mulher abençoada. E o texto retrata isto, né? Como será abençoado o homem? Tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O homem que teme o Senhor seria abençoado com uma mulher capaz de lhe dar muitos filhos, e ele teria muitos filhos. É uma bênção que hoje muita gente não quer, né? Pelas circunstâncias, pelos problemas econômicos que todos nós enfrentamos, pelas dificuldades para criar filho hoje, né, e dar a eles uma boa educação, a maioria das pessoas não querem ter muitos filhos. Isso dá trabalho também, né? Mas é considerado uma bênção do Senhor, a família, o casal, que podem ter muitos filhos. Então, mas a ênfase aqui nos versículos 13 e versículo 4 é a casa, né? Sua casa, né? A mulher e os filhos. Esse princípio é fundamental para um bom relacionamento familiar. Casamento implica o homem deixar sua casa, pai e mãe, e unir-se à sua mulher. Esse é o ideal. A gente sabe que nem sempre acontece dessa forma. Mas todo mundo que deseja ter um casamento bem-sucedido precisa criar uma certa distância, seja ela geográfica, seja ela emocional, da sua casa de origem, principalmente o homem. Principalmente o homem. Ele precisa deixar os laços do seu pai e da sua mãe e até o ambiente que vivia com seu pai e sua mãe para formar a sua própria família, sua própria casa e ter o seu próprio ambiente, possuir o seu próprio espaço. Então, esse cordão precisaria ser quebrado. Hoje, por vários fatores, as pessoas se casam e às vezes moram na mesma casa, né, com os pais, seja o pai do noivo ou o pai da noiva, por vários fatores, especificamente fatores econômicos. E quase sempre isso dá problema, quase sempre há dificuldades nessa relação e nessa convivência. Mas a palavra de Deus recomenda que, para o bem-estar da casa, da família que você está formando, você, sua mulher e os filhos que você vai ter com a sua esposa, o ideal é que você se afaste dos laços emocionais com seu pai, com a sua mãe e, se possível, se afaste também do espaço geográfico que eles ocupam, na medida do possível, para que você forme a sua própria família. Então, primeiro, vida a dois e depois a três e assim por diante, isto é, o casal e depois os filhos. Gênesis capítulo 2, versículo 24, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher. E o Salmo 127, versículo 3, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Então, filhos, presente de Deus para o casal que começou a sua caminhada formando uma família
para a honra e glória do Senhor e para a alegria do coração dele. Esse é o ideal de Deus. A família é um presente de Deus aos homens, e a bênção do Senhor lhe dará longa vida para verem a prosperidade de seus filhos e netos e a paz sobre suas famílias. Versículo 5 e versículo 6. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Então, o homem que teme a Deus e obedece os seus mandamentos, há uma promessa de vida longa, né? E também de prosperidade material. Isso inclui o bem-estar da família, e esse bem-estar da família produz também bem-estar emocional no relacionamento, na convivência, na alegria do casal e na alegria na formação da família, no crescimento da família por meio dos filhos. Futuramente virão os netos, né? E que vão preencher ainda mais aquele espaço da família que você formou quando você obedeceu os mandamentos do Senhor. Um homem, uma mulher. Esta é a lei de Deus para a formação de uma família segundo os padrões e os princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus tem preparado grandes bênçãos para aqueles que o temem e guardam seus mandamentos. Porém, temos que atentar para a sua palavra. O mesmo Salmo 127, né? Verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dorme. Então, aqueles que são tementes a Deus e guardadores, observadores dos seus mandamentos, eles foram preparados pelo Senhor, e eles são preparados pelo Senhor para receberem grandes bênçãos, diz a palavra de Deus. Creia nisso e haja de acordo com os ensinamentos da Escritura Sagrada. O casamento e a família são bênçãos de Deus para nossas vidas, mas é necessário que todos queiram fazer do casamento e da família uma bênção. Do contrário, pode se transformar em maldição por escolha dos homens, né? E quais seriam essas escolhas que poderiam tornar um casamento ou a relação familiar uma maldição? Ora, álcool, drogas, adultério, violência física e verbal, vícios de toda espécie, especificamente jogos de azar, dívidas, mentiras, ciúmes, promiscuidade sexual, brigas e tantos outros exemplos que poderíamos citar aqui. Podem amaldiçoar um casamento, uma família que Deus criou para abençoar. Vocês têm exemplos e conhecem exemplos de pessoas que tinham tudo para ter uma família feliz, mas foram marcados pela tragédia, pela dor, pelo sofrimento e às vezes pela morte. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí eu volto de novo ao Salmo 128, de 1 a 4. Se o Senhor é bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa tua mulher será como a videira frutífera, seus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É dessa maneira que ele será abençoado. Agradeça a Deus por sua família. E ore por ela. E ore com ela. Louve ao Senhor pela sua família. E se a sua família estiver tendo muitos problemas, junta a sua família. Busque o Senhor Deus em oração. Peçam perdão pelos seus pecados. Criem o hábito de estudar a palavra e buscar a orientação de Deus. Se for possível, procure uma igreja próxima à sua casa.
passe a frequentar, participe dos cultos daquela igreja. Coloque a sua família e a vida da sua família e a sua vida nas mãos do Senhor. Peça para Ele ajudar, porque aquilo que parece maldição, Deus transforma em bênção. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?